Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Renato Goldberg e nós estamos produzindo os vídeos sobre a integração dos teóricos ligado à prática clínica, ou seja, não só ficar numa base teórica, mas também como é que nós aplicamos isso na prática. E quais os teóricos? Freud e Jung. Quais conhecimentos freudianos e junguianos nós podemos utilizar na prática clínica? Vamos falar nesse momento sobre a análise da fase psicossexual. O desenvolvimento psicossexual é o elemento central da teoria psicanalítica dos instintos, para a qual os seres humanos, desde o nascimento, possuem uma libido, ou seja, uma energia sexual instintiva e que se desenvolve através das 5 fases, onde o Freud colocou dentro dessas 5 fases: fase oral, fase anal, fase fálica, período de latência e genital. Ela é caracterizada por uma zona, cada uma dessas fases é caracterizada por uma zona erógena, que é a fonte de unidade da libido. Freud propôs que se a criança experimentou frustração sexual em relação a qualquer estágio do desenvolvimento psicossexual, ele ou ela iriam experimentar ansiedade, que persistem na vida adulta como as neuroses, um transtorno mental funcional. Vamos entender, já fizemos os vídeos falando especificamente no detalhe sobre cada fase, mas vamos relembrar um pouco aqui na fase oral, que é onde compreende do 0 aos 2 anos de idade. É onde a criança, na verdade, enxerga o mundo pela boca. Tanto que a criança, tudo que ela vê, ela faz o quê? Ela pega e coloca na boca, Depois tem a fase anal, que compreende entre os 2 e 3 aninhos de idade, aonde é a fase de treinamento, é onde a criança sai da fralda, Quando a criança sai da fralda, ela começa o quê? A ter o controle do esfíncter, ou seja, segurar e soltar o cocô. Depois ela vai ter o quê? Entra na fase fálica, que dentro da fase fálica nós temos o complexo de Édipo, que compreende a fase fálica dos 3 aos 6 anos de idade, onde a criança vai ter muita curiosidade, ela vai descobrir o órgão sexual dela, E depois um período de latência, que vai dos 6 aos 10 anos. A característica principal do período de latência é que a criança volta a ser criança novamente, ela coloca de lado aquela curiosidade sexual que havia na fase fálica e ela volta a brincar. Você vai perceber que ela volta a pegar brinquedos antigos, que ela volta a brincar com outros amigos, ou seja, ela resgata aquela parte lúdica da brincadeira. Por que a criança faz isso? Porque a cabeça dela, a mente da criança, ela está pronta, mas o corpinho não. Aonde esse período de latência, ele vai até quando a menina e o menino começam a ter aqui o órgão sexual pronto, ou seja, já desenvolvido. Então, enquanto os órgãos não estão prontos, ela começa a brincar. Então, a criança volta a subir em árvore, volta a pegar brinquedos antigos, por isso que se chama um período de latência, ela volta a brincar novamente. Depois, a fase genital, que é dos 10 anos em diante da vida. Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e EAD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro. Por que é interessante a gente saber dessas fases e a ligação com a prática clínica? Como que essas fases irão retornar na fase adulta do indivíduo? Imagine que tem um indivíduo que tem dificuldade em fazer um regime, que tem uma dificuldade em emagrecer. Ela vai no médico, vai numa nutricionista, e aí a nutricionista passa a receita, o médico faz todos os exames, e aí ela fala, bom, preciso me alimentar dessa maneira, preciso tomar esses medicamentos, mas ela não consegue emagrecer. Por quê? Existe ali uma regressão e uma fixação na fase oral. A receita da nutricionista, ela funciona. O problema é que o indivíduo não consegue seguir. E ele não consegue seguir por causa de uma regressão na fase oral.
né? Esse é um dos motivos e uma ligação com a prática clínica. Ou às vezes o indivíduo que fala demais, verbaliza demais, também significa uma regressão, uma fixação na fase oral. E na fase anal, como que fica? É aquela pessoa que geralmente o pessoal fala, aquela pessoa é muito avarenta, ela é mão fechada. Por que se diz isso? Porque na época da fase anal, ela regride nessa época e ela começa o quê? A reter. Essa retenção, ela vai reter dinheiro, ela vai achar que não tem dinheiro para fazer as outras coisas da vida. Então, ela caracteriza o quê? Uma regressão e uma fixação na fase anal. Também são aquelas pessoas que geralmente são centralizadoras, elas pegam tudo para elas, ou seja, eu estou retendo, também é uma fixação, também é uma regressão na fase anal. E na fase fálica, o que acontece na fase fálica? Na fase fálica, se ele tiver dentro da fase fálica um édipo não resolvido, um édipo mal resolvido, também vai trazer algumas dificuldades na vida adulta, né? Como, por exemplo, uma independência de sair da casa dos pais, uma independência financeira, uma identificação, né, com o cônjuge, que seja com o pai ou com a mãe, né? Mas ele vai ter o quê? Uma regressão dentro dessa fase. E no período de latência, como que a gente consegue caracterizar, como que a gente consegue enxergar um paciente que tem ali uma fixação e ele está regredido ali naquele período de latência? Lembra que a gente comentou, no período de latência é quando o indivíduo brinca, né? É quando ele volta a ser lúdico, vai soltar pipa, vai subir em árvore. Na vida adulta ele vai querer fazer o quê? Ele pode ficar, assim que chega do trabalho, por exemplo, um homem, ele vai jogar videogame. De repente esse mesmo homem de fim de semana, ele fala, olha, vou pegar a minha moto e vou sair para viajar. Tanto que na maioria eles chamam o quê? A moto, por exemplo, é o meu brinquedinho. Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e EAD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro!